Vamos dar graça. Nosso Pai, nós queremos agradecer por mais esse privilégio nessa noite, de podermos falar no Evangelho da Salvação, falarmos um pouco dessa luz que é Cristo Jesus, que veio a esse mundo de trevas para salvar pecadores. Nós agradecemos por saber que esse mesmo Evangelho está sendo pregado em tantos lugares. Somente Tu podes operar salvação àqueles que ainda não conhecem a Teu Filho como único e bendito Salvador. E aqueles que já conhecem possam ser consolados com essa mesma palavra. Nós agradecemos por esta noite, pedimos pela palavra, queremos ler, que Tu possa estar falando aos corações daqueles que ainda não conhecem essa luz que veio ao mundo para salvar pecadores. Nós agradecemos, pedimos, nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos nos aproximando, agora esse ano, desse Natal, onde a gente vê que é comemorado tantas coisas, e nós vemos tantas promessas, né, que as pessoas acabam fazendo. Nós vemos tantas luzes. Estava pensando, né? Hoje estava, depois da reunião, andando pelo centro de Piracicaba, e você olha aquelas, principalmente aquelas lojas chinesas, e você vê tantas luzes ali, aquelas coisas que atraem, né? Principalmente as crianças olhando, gostam de ver aquelas luzes piscando e tudo mais. Então nós sabemos que esse mundo procura, de uma certa forma, dar uma aparência de algo bom, né? Com essas luzes, com essas festas. Nós vemos que teve um ano que houve, em que havia até competições entre os prédios, né, os edifícios, com essas luzes, para ver quem conseguia fazer de uma forma mais bonita, e havia essas competições, e você olhava e realmente tudo aquilo era bonito, olhava e cada um fazia melhor, mas nós vemos que é uma luz natural, uma luz que se apaga, é uma luz que realmente não tem vida, mas a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus, que veio a esse mundo, nós vemos que os homens acabaram perseguindo e querendo apagar essa luz. Estava pensando em Evangelho de João, capítulo 3, primeiramente, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vemos que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Continuando em Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler, é uma passagem muito conhecida dos irmãos, Evangelho de João, sobre a cura desse cego de nascença.
E aqui, o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente do Evangelho de Lucas. No Evangelho de João, nós vemos o Senhor indo de encontro ao pecador. Nós vemos o Senhor indo de encontro esse cego de nascença. Nós vemos o Senhor indo de encontro com aquele homem que estava numa cama, paralítico. Nós vemos aquela mulher também no poço de Sicar. E já no Evangelho de Lucas, é uma característica diferente, que nós vemos os pecadores se aproximando de Jesus. Então, por que no Evangelho de João nós vemos essas características diferentes? Porque no Evangelho de João também, capítulo 8, só um pouquinho acima, para a gente entender o contexto, versículo 59. João 8, 59. Então, pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Nós vemos que depois que o Senhor Jesus falou toda a verdade a eles estavam com pedras na mão para atirar contra o Senhor Jesus. E o Senhor sai do templo, passa pelo meio dele, o Senhor se retirou. E agora aqui nós vamos ver sobre esse cego de nascença. E é uma coisa interessante porque não é como outros evangelhos que nós vemos cegos clamando ao Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandando que ele se calasse. Aqui nós vemos que esse cego, ele não clama pelo Senhor, ele está lá nessa condição de mendigo e cego. Podemos ler o capítulo 9, para a gente poder entender um pouco. Capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam, pois: Como te abriram os olhos? E respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui e lavei e vi. Disseram, pois: Onde está ele? E respondeu: Não sei. E levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como viram. E ele lhe disse: Pôs lodo sobre os meus olhos, lavei e vejo. E alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E
tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas agora, como vê, não sabemos. Ou quem tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer: Que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouviste. Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos discípulos? Então injuriaram e disseram: Discípulos dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos onde vem. E o homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais quem ele é e que me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. E Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. Então, uma coisa interessante, porque esse cego de nascença, ele não clama para ser curado. É um mendigo, está ali numa condição, e Cristo, ele se compadece, ele sai dessa condição onde ele estava ali tratando com os judeus, e agora vai para esse pobre cego, esse mendigo, e ali ele faz essa obra. Nós vemos que é interessante a maneira como é feita isso, porque o Senhor coloca versículo 6. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou dentro. Nós vemos que esse homem já era cego, de nascença. O Senhor não ajudou muito em colocar lodo sobre seus olhos. Nós vemos que isso que o Senhor fez, ele poderia fazer com qualquer um, porque o Senhor está falando aqui de cego espiritualmente, e não somente aquele que não enxerga, mas existem pessoas que enxergam essas luzes das quais nós estávamos falando, e é totalmente cego. Então, para mostrar que esse lodo que ele fez é uma figura de Cristo, e
esse tanque, aonde ele enviou, é uma figura da palavra de Deus. Então nós vemos que o cego não teve que contestar, falar, mas puxa, mas como que eu vou fazer isso? Eu sou cego. Mas nós vemos que, como nós lemos ali em João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então nós vemos que sempre o homem acha que ele tem que dar o primeiro passo para fazer algo para Deus. Sempre aquela questão de fazer barganha com Deus. Mas o que nós vemos aqui no Evangelho de João é sempre o Senhor se aproximando de suas criaturas, porque ele foi rejeitado e ele sabia que seu tempo aqui nesse mundo estava acabando. Eles estavam para apagar essa luz que estava no mundo. Eles estavam com pedras na mão, querendo apagar essa luz que estava no mundo. Então, isso que o Senhor Jesus fez com esse cego, nós vemos que ele poderia fazer com qualquer um que pudesse enxergar. Por quê? São cegos espiritualmente. Então, como que um pecador, ele pode ser salvo? Ele fazendo algum sacrifício para Deus, ele procurando organizar sua vida, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de bem, cumprir seus deveres, isso ele deve fazer. Mas isso daí não vai trazer salvação. A salvação é somente por aceitar que é um pecador e Cristo pode salvá-lo. Então, esse é o ponto. Então, é interessante nós vemos que o Senhor chega a esse homem sem ele ter clamado. Porque o Senhor, ele quer salvar. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, basta você aceitar a Cristo como seu Salvador e você é salvo. Uma vez falando com uma pessoa, ela disse, não basta só crer em Jesus. Nós temos que crer em nossas vidas. Poxa, como crer na nossa vida? Fiquei imaginando, falei, puxa vida, se fosse assim, imagina a tristeza de Pedro e outros demais que falharam, né? Assim nós vemos que Pedro, um apóstolo, né, que tinha um coração para o Senhor, ele falhou, e o Senhor sabia que ele falhou, e o Senhor já tinha intercedido por Pedro antes dele falhar. Então a maravilha de tudo isso é a gente saber que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo. Assim como aquela pecadora, quando o Senhor teve aquela conversa com aquela pecadora no poço de Sicar, que palavra ela falou? Venham ver um homem que sabe tudo da minha vida. Ele falou tudo de mim. Então, ela não tinha o que esconder. Então, quando nós ficamos com um pé atrás, com algo, então é difícil porque nós vamos procurar ocultar isso de toda maneira. Então, querer achar que nós temos que confiar em nossas vidas é um barco furado, porque nós sabemos que esse corpo aqui ele está se desfazendo e nós sempre falhamos, né? E o Senhor sabe que nós falhamos, mas quando aquele carcereiro, podemos ver em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada
e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou-se dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Mas estava pensando esse carcereiro, o que ele pediu? Ele pediu luz. Ele pediu luz. E hoje, se você ainda não crê no Senhor Jesus, essa luz, ela está brilhando. Através da palavra do Senhor, embora o Senhor não esteja aqui, mas a sua palavra está aqui. Por quê? Porque o Senhor quer salvar pecadores. Então, creia em Cristo para ser salvo. Não fique pensando na sua vida, achando que você tem que fazer algo. Como esse carcereiro pediu luz e clarear e viu: estamos todos aqui. O que eu tenho que fazer? Não falou: olha, vai na igreja, procura arrumar a sua vida, procura caminhar, procura fazer. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Algo simples, né? Mas para Deus custou a vida do seu filho. Deus teve que virar a sua face do seu filho amado e entregá-lo à morte para nos salvar. Então, para aqueles que acham que é fácil, imagine a perda de um filho. Quanto custa a vida de um filho? Alguém pode pagar? Então nós vemos que aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus se compadece desse homem, mendigo e cego. Mas o Senhor queria salvá-lo. E nós vamos ver aqui as etapas que são. Porque esse homem não conhecia as Escrituras, esse homem não conhecia o Senhor Jesus, esse homem não contribuiu com nada. Ele só contribuiu com sua cegueira, ele só contribuiu com seus pecados e somente isso. E se você quer ser salvo, a única contribuição que você pode dar é apresentar seus pecados ao Senhor Jesus para ser salvo. E não querer fazer alguma coisa para Deus, porque tudo já foi feito. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, o que ele bradou? Está consumado. Consumou a obra. Nós vemos que a última luz ali na cruz, que foi? Aqueles 2 ladrões pendurados, aqueles 2 malfeitores, e num último momento foi salvo. O que esse homem contribuiu para ser salvo? A vida toda ele roubou e fez coisas contrárias a que se devia fazer. Mas se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, será salvo. Então, ele viu a sua situação e ele fala: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus fala: ainda hoje estará comigo. Então nós vemos que Deus, ele não pede nada para o homem, porque tudo já foi feito. Então, agora nós vemos que começa essa questão aqui dos fariseus indagarem sobre o que aconteceu com esse homem. E nós vemos a curiosidade dos vizinhos, versículo 8. E os vizinhos e aqueles que diante tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: ah, parece com ele. E ele dizia: sou eu. Mas não adiantava. Nós vemos que eles não criam. Versículo 11. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei e vi. Simples. Fui, lavei e vi. Ele não ficou prometido. Espera aí, eu já não enxergo.
e ele pôs lodo ainda no meu olho. O que ele está me ajudando? Nós vemos que é por fé. Tudo é por fé. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor ia executar um juízo sobre o Egito, eles tinham que fazer o quê? Fechar a porta, matar um cordeiro e passar o sangue na ombreira da porta e ficar comendo o cordeiro. Eles não tinham que fazer absolutamente nada, somente ficar lá dentro, que eles estavam protegidos. Porque o anjo ia passar e ia ver o sinal do sangue ali na porta, e naquela casa não haveria mortandade. Então nós vemos que a palavra de Deus nos dá segurança. Ela não deixa o homem fazer alguma coisa para Deus. Nós vemos que quando fala em Efésios sobre as obras, porque o homem é muito propenso a querer fazer obras, né? Nós vemos que em Efésios, quando fala das obras, fala: as obras que nós vamos fazer são obras preparadas de antemão para que andássemos nela. Então, nem a fé é nossa, nem a obra é nossa. Nós vemos que é a palavra de Deus que vai operar tudo, né? Nós vemos que tudo foi feito para esse mendigo, esse cego. Ele não podia fazer absolutamente nada. E assim nós vemos que os fariseus, eles não sabiam o que fazer mais, porque chegou num ponto que não tinha mais como negar que esse homem era cego e agora vive. Então, agora tem que mudar a tática. Puxa vida, não adianta falar que não é cego, mas está vendo que ele era cego, agora vê, seus pais falaram que ele nasceu cego, agora vê. Então vamos mudar, vamos levar para outro lado. Assim como faz advogados que vê que uma causa está um pouco perdida, ele já muda a estratégia. Então vamos falar do sábado. Então começou aqui, versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram como vira. E ele lhes disse: pôs lodo sobre os meus olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então nós vemos que agora já mudou a tática. Então vamos falar do sábado. Porque não tem, é causa perdida que está falando. Ele está enxergando agora, como é que nós vamos ficar batendo nessa pedra? Vamos pegar o sábado. Então nós vemos que chega nesse ponto e eles começam a pressionar esse homem. Então, estava pensando, falei, puxa vida, enquanto esse homem está cego, mendigando ali, não tem problema nenhum. Está tudo bem. É como aquele homem que vivia no cemitério, se arranhava e fazia tantas coisas. Quando ele foi curado em perfeito juízo, aí era problema. Então nós sabemos que é sempre assim. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela sabe que ela vai ter perseguição. Entre os familiares, entre os religiosos e entre muitas coisas. Então agora esse homem, coitadinho, estava cego, quietinho ali, recebendo dinheiro, foi curado agora num monte de problema para ele. Por quê? Porque agora ele estava sendo perseguido, ele estava sendo indagado, ele falava e ninguém acreditava, seus pais não queriam dar apoio para ele, porque iam perder uma posição. Então é sempre assim, o homem quer ter uma posição na religião. E a religião, ela é algo que, eu lembro que uma vez, acho que até o alemão falou, a religião, nós somos pedras vivas. E a religião, ela faz tijolos, tudo quadradinho, bonitinho, certinho. Então, isso que a religião faz. Então nós vemos que a religião estabeleceu que quem professasse a Cristo ia ser expulso da sinagoga.
que assim os pais não queriam esse compromisso. Falou, tem idade, pergunta para ele, e saiu fora. E agora os fariseus falando que isso foi feito no sábado e esse homem não era de Deus porque ele estava curando no sábado e tudo mais. Versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao servo, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Poxa, esse rapaz não aprende, né? Fica falando coisa que não deve falar. Eles não gostavam que ele estava falando dessa maneira. Então nós vemos o problema que esse homem enfrentou. Ele não podia testemunhar nada, porque o que ele falasse, porque ele estava falando algo da onde ele estava e como ele foi curado. Mas isso não era bem-vindo. E agora ele estava falando, que é profeta. E os judeus, porém, versículo 18, e os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido servo, o que agora disse, enquanto não chamaram os pais. Então nós vemos que os pais negaram também e tudo mais. Mas nós vemos toda essa caminhada que foi feita com esse homem, o quanto ele sofreu de perseguição, até o ponto, depois, mais tarde, de ser expulso. Versículo... Vamos ler um pouquinho mais acima. Versículo 25. E respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido servo, agora eu vejo. E tornaram a dizer, que te fez? Como te abriu? Nós vemos como esse homem foi importunado, né? Respondeu, já vos disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos onde vem. E o homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e que me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, esse ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós expulsar. Então nós vemos que isso é o que faz a religião. Ela não aceita ser exortada. Nós vemos que nós que reunimos ao nome de Cristo, nós sabemos que a palavra fale 2 ou 3 profetas e os demais julgam. Porque nós podemos falar algo de errado. Mas nós vemos aqui eles falando dessa maneira, que ele era pecador. E graças a Deus que ele era pecador, por isso que ele foi curado. Então eles que achavam que não tinham pecado, eles não podiam ser curados. Eles que achavam que enxergavam não podiam ser curados. Mas esse que era cego, que era pecador, esse foi beneficiado. Então, se você reconhece que você é um cego, que você é um pecador, você está pronto a receber esse benefício que esse cego teve. E em poder ser salvo e certamente vai ser expulso, como assim fizeram. E quando ele foi expulso, é interessante, versículo 35, e Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já tens ouvido, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou.
todo esse passo que esse homem foi dando, galgando, para chegar a ser um adorador. Assim como aquela mulher no poço de Sicar, todo aquele passo que o Senhor foi conduzindo para que ela fosse uma adoradora. Então nós vemos que o Senhor, aquele que começa uma obra em nós, Ele é suficiente para terminar a obra. Então, basta que você creia nessa luz. Nós cantamos esse hino que fala: Cristo, a luz do céu, em ti quero habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e o coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Então, essa é a mensagem que nós temos hoje. Essa luz do céu entrar. Crê no Senhor Jesus. Crê que você é um pecador. E não querer ficar negociando com Deus, achando que você pode fazer o melhor, que você pode fazer alguma coisa. Você não pode fazer absolutamente nada. Nós vemos que se aquele servo fosse mandado ele fazer algo na posição que ele estava, ele não iria poder fazer. Mas quando o Senhor manda, o Senhor dá poder, porque a sua palavra é poder. Então, se ele fala, certamente a sua palavra tem poder. Mais uns versículos terminando. Em João mesmo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, principalmente esse versículo: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É muito comum, quando há alguma coisa que acontece, as pessoas falarem: poxa, nós somos filhos de Deus. Nós temos que entender que criaturas de Deus, nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus como Salvador. Agora, filhos de Deus. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, nós sabemos que ali em 1 Coríntios fala: hoje é o dia da salvação. Deixa essa luz entrar. Aceite a Cristo. É o momento. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não fique fazendo planos, como a gente costuma fazer planos, a cada ano que se passa.
chegando o final do ano, olha, vai mudar, vou fazer regime, vou fazer isso, e faz um monte de plano, e a gente acaba curando tudo isso e acaba esquecendo, mas logo chega o outro ano e a gente faz a mesma coisa e vai levando. Mas nós sabemos que nas coisas do Senhor é diferente. Hoje é o dia da salvação. Nós vemos que aquele carcereiro, ele foi salvo naquela hora, naquele dia. Nós sabemos que Paulo talvez não soubesse o motivo pela qual ele estava ali, com os pés amarrados no tronco, sofrendo açoites na prisão, mas ele poderia estar tranquilo e sabendo que o Senhor está fazendo uma obra que nós não sabemos. Então, se você está numa posição, está num lugar onde o Senhor colocou, honre essa posição, porque o Senhor sabe muito bem porque Ele o colocou nessa posição. E é ali que você vai poder servir. E não querer servir o Senhor lá na África, lá na Índia, lá não sei o quê. E às vezes tem o seu vizinho que você nunca falou do Evangelho para ele, tem seus amigos, tem seus parentes, tem cada um de nós. E nisso nós temos que reconhecer que nós falhamos. Eu estava pensando, só para terminar, não lembro bem se é, eu acho, Segunda Reis. Lembra aquela passagem daqueles dois leprosos e eles falam, hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Segunda Reis 7. Segunda Reis 7. Obrigado. Obrigado. Segunda Reis 7. Então nós vemos que o Senhor estava tratando aqui com Samaria e estava havendo uma fome muito grande. E eu gosto de pensar que esses dois leprosos, eles estavam numa condição ali que eles não podiam entrar na cidade, porque a lepra, a gente sabe que é uma figura do pecado, e se eles entrassem, eles contaminariam as pessoas ali. Nós sabemos que os leprosos, eles tinham que nem uns sinetes que fazia aquele barulho e percebia que eles estavam chegando. 4 sinetes? 4 leprosos. 4 leprosos. Eram 4 leprosos? Obrigado. Eram 4 leprosos. Bom, vamos ver o versículo aqui. Está falando de cabeça. É 4, é versículo 3, capítulo 7, versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Aí se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, e os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. E chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram
beberam, tomaram dali prata e ouro, vestidos, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam. E então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Era isso que eu estava pensando. Era dia de boas novas, e nós nos calamos. O Senhor não podia fazer uma obra em Samaria? Não. Mas Ele fez com esses 4 leprosos. O Senhor usou esses leprosos. Esses homens foram beneficiados porque eles chegaram ao ponto, ele falou: acabou, não tem, nós não podemos entrar na cidade que eles vão nos matar, nós não temos o que comer, não tem opção mais. E quando acaba as nossas opções, aí sim nós podemos olhar para o Senhor, né? Esse é o ponto. É assim que o Senhor fez com Israel, quando o Senhor os tirou do Egito. O Senhor encurralou Israel de uma certa forma, colocando o mar vermelho na frente, montanhas do lado e os soldados perseguindo, até o ponto de eles clamarem ao Senhor, e o Senhor abriu o mar. Então, esses leprosos, eles foram beneficiados. Eles comeram, beberam, saciaram, mas depois caíram em si. Puxa vida, eles estão morrendo de fome. E nós nos calamos. Vamos e anunciamos a esses homens. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós não podemos calar. Hoje é dia de boas novas. Deixa a luz do céu entrar. Creia em Cristo como seu Salvador. Desfrute desse momento, que hoje é o dia da salvação. Podemos dar graças ao Senhor. Nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Damos graças, Pai, por essa luz poder brilhar nesse mundo de trevas. Agradecemos pela Tua palavra, pela Tua graça, que está aguardando ao pecador para que reconheça, que venha com seus pecados e possa ser lavado com o sangue de Cristo. Nós agradecemos por esse Evangelho que está sendo pregado em tantos lugares, que possa abençoar a Tua palavra e possa operar salvação coração daqueles que ainda não conhecem a essa graça, a essa luz que veio a esse mundo de trevas para salvar pecadores. Nós te agradecemos nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.